Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo amigo. Eu desejo um bom dia, desejo também uma boa tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Desejo muita alegria, muita felicidade, proteção, livramento. Desejo a todos vocês e a família de vocês também. Desejo um ano de graça, de paz, de virtude, de amor, humildade, compreensão, sinceridade, transparência, mansidão, humildade. Desejo capacidade de vocês a cada dia ter discernimento, ser tolerante. Tem momento da nossa vida que precisamos ser psicólogo, pedagogo, social, não antissocial, mas social. Tem momento que nós temos que entender, compreender, suportar as fraquezas do próximo e amar cada um como Jesus nos amou. E é um dos mandamentos que ele deixou, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aqui que vos fala é o diácono, missionário, evangelista do Senhor Jesus, Ivanês Barbosa. Estou aqui na minha casa, mais uma vez fazendo aqui esse vídeo. Fica à vontade para vocês compartilhar, para vocês enviar em outros contatos, colocar nos grupos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que usar a ferramenta que Deus nos dá, né? Cada um tem sua forma de agir, de interagir. Cada um tem sua maneira de transmitir paz ou não paz. Ou a gente é amável, compreensível, tolerante, né? Ou nós somos preconceituosos e radical extremista e fundamentalista, egoísta, soberbo, orgulhoso, presunçoso, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente. Você sabe que existem pessoas falsas, gente que é problemático, complexado, mas o que faz a gente ser uma pessoa social e democrático, o que faz a gente ser humilde, manso de coração, é a gente ter compreensão das coisas e ter noção daquilo que nós vemos e daquilo que nós falamos, porque nós só plantamos o que colhemos. E nesse dia de hoje, eu gostaria de vos trazer para você aqui uma palavra amiga, uma palavra que eu creio que, se vocês entenderem esta palavra, vocês vão ser uma pessoa melhor. E a palavra encontra-se no livro do Evangelho, escreveu segundo São João, capítulo de número 8, e o versículo de número 32 e 36. Você pode até entender, até questionar. Você pode até falar assim, mas essa palavra eu conheço. Então escute, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Se você ler essa palavra, eu desafio você e qualquer um que vai ouvir esse vídeo, de ler essa palavra 100 vezes, esta mesma palavra. Você sempre vai entender, ser mais abrangente, né? Você vai estar sempre tendo nova revelação dentro dessa palavra. E esta palavra foi Jesus que falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí no 36 está a resposta, no 32, está no 36. E que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Existe verdade em vários lugares. Existe verdade no mundo acadêmico, nesse mundo social, moralista, capitalista, onde a desigualdade e o preconceito crescem a cada dia.
Existem verdades no mundo do esporte, no mundo animal. Existe verdade na medicina, na ciência. Mas a maior verdade que existe e que liberta e restaura, cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu, ainda nós recebemos até o passaporte e o nosso nome é carimbado num livro da vida. E esta verdade se chama Jesus de Nazaré. Amados irmãos em Cristo, igreja militante do Senhor Jesus Cristo, conheça a verdade. Quem anda na verdade jamais odeia o seu irmão. Quem ama na verdade, quem anda na verdade e ama a verdade, não faz com que alguém fique injustiçado através das nossas palavras, das nossas atitudes. Porque todo dia nós somos bombardeados, que seja na igreja, que seja em casa, que seja no trabalho, na mídia, nas redes sociais. As pessoas têm uma mania de distorcer, de deturpar aquilo que nós falamos. E a gente fala de uma maneira e as pessoas entendem de outra. Por isso que eu digo que você pode até dizer, não, mas eu já ouvi muitas vezes essa palavra e conhecereis a verdade. Olhe para cá, olhe para cá. Será que você conhece mesmo a verdade? Eu desafio a você tampar todas as brechas. Eu desafio a você ler essa palavra 100 vezes. Eu desafio você parar e refletir se você conhece mesmo realmente a verdade. E essa verdade que eu estou falando aqui, eu estou me referindo, é Jesus de Nazaré. Ele é a verdade. Lá em João 14, versículo 6, Jesus responde ali para Tomé. Ele diz, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Existe aí uma tese na sociedade que diz que todos os caminhos chegam a Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é balela. Não, todos os caminhos não chegam a Deus. Até Maria, mãe de Jesus, mostrou o verdadeiro caminho. Ali em João 2,5, quando Maria diz assim, vá aonde ele está e faça tudo o que ele mandar, porque ele é a verdade. É com ele agora, é para ele. Por isso que o apóstolo Paulo deixa escrito ali em Romanos 11,36, porque é para ele e é por ele que foi feito todas as coisas. Jesus, ele é o caminho, ele é a videira, como diz lá em João 15, né? Ele é a videira. E no versículo 5 ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. E se fizer o que eu mando e obedecer os meus estatutos, farás coisas maiores do que eu fiz. João 14, 12, né? Versículo 13, 14. Tem essa passagem ali, Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. Que se nós vivermos por ele, caminhando para ele, obedecendo ele, nós faremos coisas maiores do que ele fez. A verdade pode estar em todas as áreas, na área do esporte, na área da política, né? Na educação, na segurança, na ciência, na filosofia, na psicologia. Em todas as áreas existem verdades, mas nenhuma dessas verdades converte você e salva você e sua família. Não salva. Você pode ser o melhor homem, uma melhor mulher, né? Pode ser bastante social, pode ser igual como Cornélio foi, né? Cornélio ajudava muita gente, muitas pessoas. Você pode ser um Silvio Santos da vida, você pode ter muito dinheiro, mas se você não estiver conhecendo a verdade, obedecendo e vivendo nela, eu e você, qualquer um de nós, vamos estar sendo os maiores e piores e maiores hipócritas nesta terra dos viventes. Quero convidar você para você conhecer essa verdade. E ele vai e bate no peito, né? Ele bate no peito, ele diz assim, e se o filho do homem, se o filho do homem, ele estava se referindo a ele, Jesus estava se referindo a ele, e que se o filho do homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Existe outra tese aí, né, na sociedade, que a sociedade costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus. É outro engodo, é outro engano. Isso é heresia pura.
Isso, meu irmão, é Satanás purinho na terra. A voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E a voz do inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, que significa adversário de Deus, que lá no livro do Apocalipse ele é conhecido por Apolion, que significa destruidor. Lá em João 8, nesse mesmo texto aqui, lá no versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. Então, irmãos e queridos amados irmãos em Cristo, a voz do povo é a voz do povo, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Quando você está lendo as Escrituras ou ouvindo, né? Porque lá em Romanos 10, 17 diz que o aprender vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a gente se liberta. E quem é liberto, perdoa. Quem é liberto, ama. Quem é liberto, segue a paz com todos, como diz lá em Hebreus 12, 14, segue a paz com todos. Quem é liberto é humilde. Quem é liberto ajuda, tira um pouco da sua porcentagem e estende as mãos e ajuda alguém que precisa. Quem é liberto tem comunhão, tem paz, cuida bem da família, dá um bom testemunho, não anda mentindo, não trai. Quem é liberto pelo sangue de Jesus, pela palavra do Senhor Jesus, quem é liberto, quem tem verdadeiramente o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele suporta, ele compreende o outro, suporta o fraco, ele ajuda, ele faz como o apóstolo Paulo deixou como conselho para a igreja, né? Lá em Romanos 15, versículo 1: levantai-vos que estão fracos e ajudai-o. Temos que ajudar. Se eu e você estamos fortes hoje, amanhã a gente pode estar fraco. A vida da gente é igual uma roda gigante. O mundo nunca para de girar, mas não podemos retroceder em desistir jamais, porque quem está conosco é maior do que o que está lá fora, e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque se Deus é por nós, queridos, quem será contra nós? Fique com esta palavra, conheça a verdade, porque você conhecer a verdade, fica mais fácil de você ser mais ser humano, mais cristão. Você vai adquirir de Deus os frutos do Espírito Santo, vai estar sobre a sua vida, sobre a sua família, e você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conheça a verdade. Foi o que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro. O carcereiro pergunta a Paulo, né? Paulo, o que fazeis? O que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo vai e diz para o carcereiro, lá, essa palavra você vai encontrar em Atos Apóstolos 16, 31. E ele, interessante, queridos, que é aquele carcereiro, ele faz uma pergunta ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, cheio de dor, né, por causa da chibatada, da chicotada, ele poderia ali desistir, ele poderia negar até Jesus, como Pedro negou, né? Mas ainda bem que Pedro se arrependeu e voltou para Deus, e foi apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Interessante que Paulo diz: creia só, apenas, no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Creia. Agora, esta palavra crer, existe um substantivo que muitos esquecem, que não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê, você tem que obedecer. Quem obedece, crê. Não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê só da boca para fora, é hipócrita, você está sendo hipócrita. Você tem que viver. Viver na palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, andar pela palavra, falar da palavra e viver a palavra de Deus. A partir do momento que nós passamos a fazer isso, a gente passa a entender como é importante nós conhecer Jesus. Porque uma coisa, meus irmãos, é você falar assim, eu ouvi falar de Deus, como Jó, né? Eu apenas só ouvi falar de Deus. O Jó, ele veio se converter ali no capítulo 42 de Jó. Ali teve a verdadeira convenção de Jó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai te libertar. Além da libertação, ele vai curar a tua alma que está ferida. Há uma lacuna aberta aí.
Você se debate, você se mostra igual como Nicodemo, né? Todo inchado, né? Se achando a última Coca-Cola do deserto, se sentindo um bambambam, o rei da cocada branca, o rei da cocada preta, se sentindo todo poderoso, mas das caladas da noite, pelas madrugadas, você murcha o peito, bota a barriga para fora, abaixa a cabeça e começa a dizer: eu sou um miserável, eu sou pobre, cego, nu. Não tem coragem de confessar diante dos homens de Deus. Não tem coragem. Nicodemo não tinha. Aí Jesus teve que falar para Nicodemo. Essa história você vai ver em João capítulo 3. Aí Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. E aí eu fecho aqui com chave de ouro este vídeo. Meus irmãos, eu sei que eu faço às vezes uns vídeos um pouco meio compridos, mas só não assiste quem é fastioso. Porque quem é liberto e conhece a verdade não tem fastio espiritual. Se fosse assim, meu irmão, arranque o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Porque o apóstolo Paulo pregou, foi 20 horas de mensagem, de pregação. Ele pregou mais do que Jesus. Até um jovem que estava na janela caiu, cochilou, caiu, quebrou o pescoço, morreu. O apóstolo Paulo deixou ali o sermão, desceu, foi lá, ressuscitou aquele jovem, voltou e continuou pregando. E era meia-noite. Ele começou cedo. Foi um dia todinho, entrou pela noite. Jesus estava no deserto pregando, já era mais de 4 horas, desde 7 horas da manhã ele pregando. E começaram a ouvir ali barulho de estômago, né, roncando. E os discípulos pediram para que Jesus dispensasse aquele povo, que aquele povo não tinha o que comer. E Jesus disse: então dê-lhe de comer a este povo. E o discípulo disse: não tenho, Senhor. Aí foi na hora que Jesus foi a mostrar quem era ele. E ali fez um grande milagre. Quem conhece Jesus conhece os milagres. Quem conhece Jesus tem paciência para ouvir a palavra dele. Quem tem Jesus tem comunhão, tem paz uns com os outros. Quem tem Jesus no coração suporta as lutas. Muitas são as aflições dos justos, irmãos, mas o Senhor livra de todas. João 16:33 fala isso. E aí eu fecho com chave de ouro aqui, dando nó para o inimigo não desatar. João 3,16. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho unigênico, para que todo naquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não queira apenas só conhecer Jesus, queira viver com Jesus. Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém?